e a gente vai fazer então a abertura, tá? Do primeiro ciclo de debates Engenharia e Sociedade do Departamento de Humanidades. Esse é um primeiro evento, né, com essa característica, e para nós uma satisfação muito grande, né, trazer aqui temas e questões sociotécnicas atuais e urgentes, eu diria, para serem refletidas e debatidas. Nós vamos desenvolver então esse ciclo de debates ao longo do ano de 2023, serão 7 encontros, esse é o primeiro. Tá? Eu gostaria, né, antes de falar um pouquinho mais sobre esses encontros, de fazer aqui os agradecimentos. Agradeço a Itaex, agradeço também por apoiar esse primeiro encontro, o programa de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Agradeço a Divisão de Ciências Fundamentais, o Mauri, o professor Mauri, que não está aqui ainda, mas está no compromisso e vai chegar daqui a pouco. Agradeço ao Renato, que está aqui presente. Agradeço também ao Guilherme, o secretário, que nos ajudou muito. Agradeço as proreitorias de administração, de graduação e a nossa reitoria. Brevemente, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso cronograma, o que nós vamos desenvolver ao longo desse ano. Então, esse é o primeiro encontro. A gente vai ter aqui o prazer de abrir esse ciclo de debates com a professora Lúcia Santarella, que vai ser devidamente apresentada na sequência. Quem está aqui organizando esse momento é o professor Cassiano Terra e o professor Brutus. No dia 18 de maio, nós teremos um segundo momento com o tema LGPD, Inteligência Artificial, Interação Humano-Algoritmo. No dia 14 de junho, teremos um outro encontro com o tema Ciência e Tecnologia, Diálogos e Conexões. No dia 24 de agosto, um outro encontro com o tema Divulgação e Comunicação Científica. Dia 13 de setembro, nós teremos um outro encontro com o tema Filosofia e Presença Militar na Amazônia. O sexto encontro será dia 4 de outubro, com o tema Transversalidade na Ciência, Novos Rumos para Ciências e Tecnologias Brasileiras. E no dia 9 de novembro teremos um encontro intitulado Saúde Mental no Contexto Universitário, Desafios e Práticas. Então, teremos aí ao longo desse ano muitos encontros, muitos debates, tá? Espero que todos aproveitem. Tá? Esses encontros eles são abertos ao público, tá? E a gente vai fazer, né, os momentos adequados à divulgação, pelo Divulga-Ita, pelo WhatsApp, como fizemos, e também pelo Instagram, né, a Itaex tem publicado também lá para ajudar nessa divulgação. Tá? Gostaria só de frisar, quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, faça, porque a certificação dependerá da assinatura e do e-mail que está nessa lista. Tá? Quem não se inscreveu previamente pode assinar a lista e colocar o e-mail, certo? Esse evento vai ser gravado, depois disponibilizado nos nossos canais, os canais da Itaex, e canais também do departamento. Tá? E mais informações sobre os próximos eventos, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, por e-mail ifh.palestras@gmail.com. Temos aí um canal de diálogo. Tá? Espero que todos tenhamos um ótimo encontro hoje e também ótimos encontros aí no futuro próximo. Passo a palavra ao professor Cassiano para fazer a apresentação da nossa empresa. A lista de presença está circulando, tá? Vai passar para aí vocês. Então, por favor, assinem devidamente. E depois, quem não assinar, depois a gente passa a lista. Bom, boa tarde a todos. Quem me conhece, eu sou Cassiano, professor aqui do Departamento de Humanidades e Tecnologia. É uma honra aqui para mim estar nessa posição de apresentar a Lúcia, que é uma pessoa que é muito cara na minha formação como professor e pesquisador. Estava na minha banca de doutorado há muitos anos atrás. Não muitos, alguns. Nem tantos assim. E eu também um diálogo desde encontro. Né? Eu vou ser breve. A Lúcia me pediu para eu ser discreto, né, e não exagerar na apresentação dela, como se isso fosse possível. Eu não sei se vocês têm ideia
mas eu vou ser bastante discreto. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui é para você. Depois você... Então, antes de falar, eu só vou mostrar aqui uma coisinha. Deixa eu deixar esse microfone aqui de lado um pouquinho. Não é nem a metade, porque ela tem 55. São 4 prêmios Jabuti ao longo da carreira, mais de 300 teses de mestrado e doutorado orientadas, sem contar as diversas participações em outros projetos interdisciplinares de pesquisa, associações nacionais e internacionais. Então, acho que vou deixar a palavra, então, Lúcia Santana. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou muito parente. Eu falo andando. Eu consegui, eu aqui para lá e para cá. Bom, claro, eu sou professora. Há 55 anos que eu exerço na universidade, porque eu comecei no paternal. Enfim, é uma vocação, uma missão. É uma imensa honra que eu tenho de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Há algumas instituições no país que dão orgulho e dignidade para o país. E o INCA é uma delas. Marcou minha juventude, a admiração por este lugar. E, então, me honra muito, me emociona. Bem, esses livros, né, são 55, mais 32 organizados. Eu estou voltando, está aqui uma prima de segundo grau, mas não é assim. Então, o meu netinho foi um dos lançamentos. Eu não gosto muito de lançar livro. Tá bom. Então, porque é uma conversa, não é palestra, PowerPoint. É contar uma história de vida, como esse livro se enquadra dentro dessa história. E aí, terminou, ele tinha feito uma bagunça com o primo, quase derrubou o gato, mas sentadinho lá, ouvindo. Aí ele perguntou, isso faz 3 anos, antes da pandemia. Vovó, por que você escreve tanto? Porque minha casa tem 6, 7 livros. E a gente trabalha no meio daqueles livros que eu chamo meu parque de diversões. Bom, aí, por que você escreve tanto? E eu respondi, é uma forma de felicidade. Então, só isso explica
A outra coisa muito marcante na minha vida, eu tinha 4 empregos na juventude, numa faculdade, e aí eu fui para os Estados Unidos. E era um instituto de verão, e conheci o que é uma escola, uma verdadeira escola. Eu fiquei tão fascinada que eu voltei com uma coisa na cabeça. Eu quero ser uma escola. Larguei 3 empregos, porque escola pública, que é uma ousadia, uma faculdade para uma universidade particular, você só trabalhar lá, é uma ousadia, é um perigo, mas assim mesmo. Bom, então, só para explicar, essa mania, esse vício de escrever, que é mesmo uma paixão porque a gente não escreve a partir do nada, eu sou uma romancista, não tenho nenhuma vocação para isso, sou uma pesquisadora. E o que eu costumo dizer é, se nós fazemos uma pesquisa e não publicamos, ela morre. Então é uma obrigação do pesquisador ele publicar, dar a público, colocar no mundo aquela pesquisa que é sempre provisória, por isso que a gente escreve, eu escrevo tanto, porque nenhum trabalho está acabado. Então, e aí também, a outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu tenho cada vez mais uma formação interdisciplinar, multidisciplinar. E nunca isso foi tão importante como está se transformando cada vez mais num mundo em que nós temos que aprender a conviver com a inteligência artificial. E ela obriga que as áreas de exatas, as áreas naturais e as áreas humanas se cruzem, porque isso que eu estou falando está muito relacionado com esse livro que me convidaram aqui. Eu muito obrigada. É a primeira vez que eu sou convidada a falar sobre esse livro. A segunda vez vai ser agora no Rio, também fui convidada. Mas há esse cruzamento. Eu venho da área de humanidades. Música primeiro, daí línguas, daí literatura, artes, e daí mundo das artes, que foi desde a invenção da fotografia, a arte foi se multiplicando por diversas áreas, vídeo e agora também, não é, a arte produzida com parceria com a inteligência artificial. Isso está sendo muito desenvolvido na Europa. Só para vocês terem uma ideia, um colega meu que organizou um livro, e eu participei com um artigo lá na Inglaterra. Ele é músico. E ele recebeu, no ano passado, por algum órgão de fomento à pesquisa, 11 milhões de euros para desenvolver, junto com um grupo, para desenvolver música e inteligência artificial, que é uma área que agora está... Bom, só para vocês terem uma ideia, não é? Que a coisa está aí e ela está exigindo de nós relações interdisciplinares. Portanto, engenharia, sociedade, humanidades nunca se tornou tão importante quanto agora. Né? Sempre foi importante, mas estava meio invisível. Agora veio à tona. Bom, então, claro, eu estou desse outro lado das humanidades, mas sempre senti uma enorme necessidade de invadir as outras áreas, aí, biologia, principalmente, porque esse livro aqui é uma prova de que eu sou uma evolucionista, na base persiana, que o Percy diz assim, ou se é evolucionista tucu, ou não se é evolucionista. Então, eu não posso ser evolucionista na biologia e não na cultura. Então, isso marca, não é? E como eu estava fazendo um trabalho sobre o problema da evolução,
evolução da ciência. Aí eu tive aulas particulares, 2 anos de biologia. Então, agora, na faculdade, faz desde 2017, estudando inteligência artificial, vocês não podem imaginar a dificuldade que é para uma pessoa que vem, não é, língua, literatura e o mundo das humanidades, transpor para entender as relações estatísticas. Gente, matemática, tudo é um enorme esforço, né? É um enorme esforço, mas ele vale a pena. Ele vale a pena porque a gente começa a visitar o que passa pela cabeça do outro, né? Porque a gente, do lado, não é, do trabalho intelectual, do lado dos interesses, inclusive de vida, você começa a visitar e pressentir o que o outro sente, como ele age e etc. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do livro. Eu tenho 2 livros, entre esses 55, que eu considero livros da vida. Eu não posso dizer, esse livro começou em tal data e entreguei para a editora em tal data. São livros que foram crescendo comigo. Não é assim? Crescendo comigo. Eles crescendo, então, eles foram crescendo assim no decorrer da vida. O primeiro deles é Matriz da Linguagem do Pensamento, que é um livro bem dentro da área da humanidade. Esse aqui não cruza caminhos, né? Entrecruza campos. Esse aqui é o outro livro da vida. No sentido de que as ideias, elas começaram a brotar muito vagarosamente, a amadurecer muito vagarosamente. Daí, quando a gente tem algumas ideias na cabeça, de repente se encontra um livro, um pensamento, que se coaduna naquela felicidade. Não estou sozinha. Então eu fui juntando, claro, leituras no decorrer de décadas, para chegar a esse livro, que é uma síntese de ideias que eu fui desenvolvendo. Quando finalmente eu sentei, depois de muitas leituras, para escrever o livro, depois de poucos meses que eu já estava escrevendo, veio a pandemia. O que significou a pandemia? A humanidade de joelhos, diante do vírus, uma humilhação bárbara. Bom, conclusão, a arrogância humana foi, entre outras coisas, tudo que a gente penou, né, readaptação durante a pandemia. Eu estava escrevendo um livro sobre neo-humano, ou seja, fruto de trabalhos que eu fui desenvolvendo já nos anos 90, sobre o pós-humano, a questão do ciborgue, etc. Daí o não-humano, que foi o não-humano é uma tendência que ainda se desenvolve num plano internacional. Não humano, quer dizer, o humano hoje ele compartilha. E agora com o antropoceno, nós temos que aprender com a natureza, nós temos que aprender a conviver com outras formas de inteligência, a inteligência das plantas, a inteligência da floresta. As florestas pensam. Então a base persiana foi me dando muita sustentação. Porque para Peirce, a noção de inteligência não é exclusivamente humana. A inteligência humana é peculiar, é singular, mas ela não é exclusiva. Uma planta tem inteligência. Tem agora a evolução das plantas. É linda essa teoria, né? Tanto é que tem gente que, eu falo com as plantas e elas respondem. O problema é que é verdade. É verdade. Elas são sensíveis. Bom, conclusão. Chegou a pandemia, veio cá. Vírus. A humanidade, aqui, humilhada por um vírus, e eu escrevendo sobre neo-humano, paralisei. Falei, não tem o menor sentido eu ficar explorando o desenvolvimento tecnológico e o nível que está a tecnologia diante de um vírus
parei. Porque vocês vão ver que o que eu defendo, deixa eu tirar esse porque o que eu defendo é que a inteligência humana, não só, e na sua relação com outras formas de inteligência, está crescendo na minha escola. Então, eu falei, como que eu posso falar do crescimento da inteligência se agora nós estamos atravessados por uma coisa que veio com uma força de imprevisibilidade, de incompreensão. Daí eu me dei conta do seguinte: a inteligência é contraditória. E no ser humano, isso é elevado à última potência. Ela é contraditória, ela é ambivalente, ela é capaz das coisas mais maravilhosas. O Percy dizia: passei 17 anos estudando a grandeza humana. E por outro lado, a Hannah Arendt escreveu um livro inteiro sobre a banalidade animal. Então a inteligência, ela é contraditória. Me salvou. Aí eu peguei o livro e fui continuando, e essa é a base do livro. Bom, agora eu vou contar para você, porque eu falei que é um livro vivo, foi crescendo, ideias que foram amadurecendo. Um livro, ele nasce, cai paraquedas na nossa cabeça. É muito esforço para leitura, a gente precisa de escolha, de parceiros, outros livros que a gente lê, que sejam confiáveis. A gente tem que ter essas garantias. Eu não escrevo sozinho, eu escrevo em parceria com os livros que eu vou ler. Muito bem. Onde começou esse livro? Eu tinha 8 anos de idade e eu lia O Tesouro da Juventude. Há um livro, inclusive, que era escrito, isso me marcou assim, eu tenho problemas às vezes, eu tenho que consultar o Google para ter certeza se eu estou escrevendo correto, porque era toda aquela grafia antiga, PH no lugar de F, então isso deixou uma raiz assim. Inclusive ontem eu jantei com meu netinho e eu falei errado uma palavra que devia ser CH, eu falei que era X. E ele, vovó, mas isso é a herança do tesouro da juventude. Muito bem. Eu li um texto do Tesouro da Juventude, onde tinha a imagem do ser humano no futuro. Um corpinho pequenininho, sem dente, sem cabelo. Aquilo me assombrou. Fiquei assombrada. Será que nós vamos ficar assim? E aquilo ficou na cabeça. Não é aquelas coisas marcantes de infância. Não é. Algumas são traumáticas, o Freud estudou, mas essa não foi trauma. Foi uma coisa que fixou na minha cabeça. Aí os anos passaram, não é? A gente vai para a universidade, a gente vai para a escola, universidade. Mas aquilo ficou lá. At the back of my mind. Né? Essa expressão em inglês, agora não gosto. At the back of my mind. Bom, aí eu li o Carl Sagan na juventude. Adorava, né? Claro, vocês estão vendo, né? Por onde ia a minha cabeça. Aí eu li o Carl Sagan. E o Carl Sagan diz o seguinte: a cabeça humana, ela não pode crescer mais do que isso. Porque senão a mulher não pode dar à luz. Porque para a cabeça muito grande de um bebê, as ancas da mulher teriam que crescer muito. E ela não poderia, a mulher não poderia andar. Eu não sei até onde isso vai, porque no futuro a gente não sabe, não é, o que vai acontecer com o processo, né, de desenvolvimento. A gente não sabe se vai continuar. Bom, mas enfim, isso é outra coisa. Mas aquilo me marcou. Então a cabeça não pode crescer. Mas uma coisa é óbvia, né? Os evolucionistas muito darwinianos vão me descerrar esse livro. Que eles
Eles acreditam que toda evolução, ela só pode ser uma evolução darwiniana. Mas conforme eu fui estudando, tem outra coisa que eu não posso saltar. No fim dos anos 80, começo dos anos 90, essas ideias dançando na minha cabeça, eu tive contato muito profundo, que aliás depois a gente trabalhou juntos no projeto dos centros da Petrobras, na Amazônia, então participou também o Jorge Albuquerque. E o Jorge, nas nossas conversas, a gente começou a desenvolver a ideia da extrasomatização do cérebro humano para fora do corpo biológico. Bom, como eu tenho formação em humanidades, eu não sou. Para apresentar esse livro, eu devo dizer, não sou historiador, não sou antropóloga, não sou bióloga. O que eu sou? Não sei. Eu fui percebendo, eu fui engendrando essa hipótese do neo-humano, e essas conversas com o Jorge foram muito importantes. Olha, como eu venho da área de humanidades, de letras, de línguas, e comecei a perceber o seguinte: antes disso, estou marcando, não é? Se interessar para vocês, depois vocês leem o livro. Porque não dá para eu agora, em pouco tempo, esse livro. Eu posso contar a história dele, não é? E por que eu cheguei a essa hipótese? Eu comecei a trabalhar, isso já era começo dos anos 2000, porque minha vida é essa. Orientando, gente muito inteligente, eu adoro, eu tenho uma atração imensa pela inteligência, e aí, como sou muito exigente, então se aproxima de mim gente que sabe que eu sou exigente, mas nos anos 90, por aí, eu comecei ousadamente a dar cursos sobre culturas tecnológicas. Eu batizei com esse nome. E os alunos me ajudaram muito. E quando eu comecei a desenvolver esse curso, que depois ele acabou desembocando num livro meu, que está celebrando 20 anos, que é sobre culturas e artes do pós-humano, eu comecei a pensar, nós estamos numa cultura tecnológica. Isso não tem a menor. Quer dizer, quem põe dúvida é porque não olha para a realidade. Né? Porque quando a gente vai desenvolvendo ideias, a gente tem que ver até que ponto a realidade sopra na nossa direção. Então, eu comecei a desenvolver uma ideia de eras culturais. Então, depois o Bronowski me ajudou, porque, como você vai falar de eras culturais, no tempo do desenvolvimento do tempo, se você não é historiador, ele fala em picos. São picos onde a cultura se transforma. Claro que está muito ligado, mesmo a cultura muito terrível. É sobre Thomas Kuhn, da Revolução Científica, que você pode transpor também para o plano da cultura, que funciona mais ou menos da mesma maneira, mudança de paradigma. E eu comecei a desenvolver a ideia, claro que eu não estava sozinha. Na época, eu me alimentei muito dos livros do Pierre Levy, que infelizmente ele parou. Mas os livros dele eram geniais, cibercultura, inteligência coletiva e etc. E eu bebi naquelas fontes e vim, como eu estou também na área de comunicação, semiótica, eu esqueci de falar que eu sou semiótica, esqueci. Ou seja, na área, não é, a semiótica, ela penetra no âmago das linguagens. Então, quando fala em linguagem visual, linguagem sonora, linguagem verbal, mistura entre vídeo, cinema, aí
cai tudo no meu colo. Porque, como ser velocista, a gente aprende a penetrar no funcionamento mais íntimo das linguagens. Então, eu comecei a desenvolver essa ideia das eras culturais. Uma ideia um pouco baseada mesmo, são picos de transformação da cultura humana. Bom, mas antes de eu falar das eras culturais, deixa eu voltar um pouco para trás na questão do evolucionismo. Porque foi só nesse livro que eu consegui encontrar alguns autores que me deixavam assim, bastante justificada na minha hipótese. O sábio, e esse nome, o sábio, olha a condição, eu tenho que pagar o preço dessa missão. Eu encontrei aqui alguns autores, arqueólogos e paleontólogos, que estudaram a evolução. Isso está sendo muito discutido agora, porque a paleontologia não é uma ciência acabada. Conforme eles descobrem algum vestígio, e daí toda a teoria se revoluciona. Não, mas eu não me comprometi com a eu peguei a teoria da paleontologia que eles chamam de arqueologia, não é? Baseada em antropologia, antropoarqueologia. Essa área de conhecimento está sendo muito trabalhada recentemente e modificada. Tanto é que semana passada eu li uma matéria bem longa, criticando e falando horrores do Harari, não é? Porque a breve história dos sapiens. Não, mas eu não me comprometi aqui, eu me comprometi só até o seguinte ponto. Quando é que os sapiens viram sapiens? Pela evolução cultural do Homo erectus, e daí existe toda uma transformação, principalmente aqui na garganta e na mandíbula, para que o ser humano possa falar. Então foi aí que eu me detive. Ora, o que eu descobri que ia juntando as ideias na minha cabeça? O que eu descobri? Com os paleontólogos. O nosso corpo e o nosso cérebro continuam idênticos ao momento em que os sapiens ficou bíblico. E não aumentou o nosso cérebro, e nem o nosso físico se modificou. Só que no fim do meu livro, eu chamo a atenção para o seguinte: todas esses milhares de anos que passaram, o corpo dos sapiens continuou, só que agora nós estamos na iminência de modificar a própria biologia dos sapiens com a biotecnologia de engenharia. Nós estamos nesse linear, mas é só no fim do livro que eu falo isso. O que eu percebi? Ora, nosso corpo e nosso cérebro não mudou, mas a gente não pode recusar o fato de que o ser humano é um processo de evolução e que a gente pode nitidamente marcar esse processo de evolução que é cultural. Eu tenho um amigo lá na Rússia que eu mandei um livro, ele deve ter pistado, porque eu separo a evolução biológica, ela estacionou quando o sapiens se tornou sapiens falante. Claro, o falar significa a capacidade de criar comunidades culturais que são próprias, não é, de um animal que fala. Então, de onde vem essa evolução cultural que a gente marca muito bem? Aí é que natureza cientificista. Ou seja, eu tomo um princípio. Meus colegas falam que o princípio é a política, não. O princípio é a fala. Então, o que constitui o ser humano, e disso eu não abro mão. O
é um animal que fala. É o único animal da biosfera que fala. E, consequentemente, todas as contradições e todos os problemas que decorrem do fato de que falamos e da fala é que se desenvolve aquilo que nós chamamos de consciência. E quem pôs o dedo nesta ferida foi Heidegger. A consciência para o humano é a consciência da morte. O que nós ganhamos quando nascemos é o caminho para a morte. É triste, mas é isso. Então a gente tenta ocupar isso com chantilly. Mas a verdade é essa. Então, isso é muito importante para a gente entender a evolução cultural. A evolução cultural pela qual o humano vai passando. Bom, historiadores e antropólogos falam, você está sendo muito simplista. Não importa. Faz sentido. Tem verosimilhança. É uma logo que a gente faz argumentos, tem que ter verosimilhança. Não, faz sentido o que eu estou dizendo. Ou seja, começa, e aqui eu vou falar das regras culturais, que explica o processo evolutivo que veio da onde? Nossa, esse GPT caiu diretamente do colo. Eu estou preparadíssima para falar dele. Primeiro que eu comecei a estudar inteligência artificial e mais ou menos entendo, né, o que os desenvolvedores fazem, o que acontece lá no da estatística e das redes neurais profundas, mais ou menos eu delineio. Então, é o estágio que nós temos agora, que caiu feito uma hecatombe no mundo. Esse é o estágio atual. Mas de onde começou? Começou quando? O ser humano, muito cedo, esse daí é o meu primeiro capítulo, acho que é o capítulo que eu mais gosto. Se deu conta. Aliás, já dei muita palestra sobre isso. Aí eu fui ler melhor, escrevi aqui, mas já dei muita palestra sobre isso. O ser humano se dá conta de que este cérebro é mortal. Então as comunidades, né, pequenas, tribais, não sei se agora eu vou falar assim, porque agora está tudo politicamente correto, né, montar um dicionário, não sei se eu vou falar tribais, mas as sociedades, né, comunidades pequenas, tinham baseadas na fala, na transmissão da cultura, porque uma cultura se preserva na medida em que ela transmite. Ela tem processo de transmissão de gerações mais velhas que armazenaram no cérebro essa tradição. Mas olha o que eu estou fazendo. Mais velha, olha muito jovem, que me deixa assim perturbada, porque eu não vou falar para jovem, mas eu fico adivinhando, será? Eu posso dizer que interessa a eles. Eu espero que esteja interessante. Bom, então, olha, essas comunidades, elas evoluíram muito lentamente, ou não evoluíram. Por quê? Porque as gerações mais velhas que transmitiam para as gerações mais jovens a tradição daquela cultura, não vivemos dentro da tradição, não vivemos. Não é qualquer cultura, por mais complexa que ela seja, ela precisa da tradição. Isso é muito importante no Brasil, porque não se dá valor nenhum para a tradição. Vai se derrubando tudo, isso não é uma coisa. Na arquitetura, perde-se a memória. Bom, mas enfim, isso é outro tema. Então, muito cedo o ser humano se dá conta de que o cérebro mortal, quando uma geração mais velha morre, não deu ainda para transmitir para a geração mais nova. Começa o que o ser humano fazer? Colocar fora do corpo a tradição. Então, tem aqui uma parte que eu li alguns autores maravilhosos que falam sobre as imagens das lutas,
começa a pôr para fora imagens que guardem de uma certa maneira, porque a nossa única vingança contra a mortalidade é a busca do registro. Isso é o que marca a arte e a literatura. É a busca do registro que se preserve para a eternidade. Tanto é, não é, que na NASA existem armas capazes de destruir o globo, virar um cogumelo, e ao mesmo tempo, olha a contradição humana, ao mesmo tempo, não é, acervos enormes da tradição, daquilo que tudo o ser humano criou. Então, é muito cedo que começa essa vingança contra a morte, projetando para fora do corpo, para fora da mente, alguma coisa que perdure para além da morte de uma determinada geração. Isso vai enmurecer. Isso vai enmurecer. Então, das imagens das grutas, começa-se, eu chamo essa a primeira revolução cognitiva dos sapiens, que está nas imagens das grutas e nas primeiras formas de escritura. As primeiras formas de escritura. Então, tem muitas formas de escritura. Mas qual que venceu? A código alfabético. A gente não se dá conta da descoberta que está por trás do código alfabético. Impressionante. Porque com pouquinhos sons, 20, 22, 26, 28 em cada língua, se fala a língua inteira. Tudo que a gente quer falar, fala esses poucos sons. Então, o código alfabético, ele é extremamente econômico. Ele foi implantado no mundo grego. Aí o que aconteceu? Leiam lá o Crático de Platão, como se reclama, vai perder a memória, vai perder a memória. O ser humano, o maior tesouro, porque a fala é o sopro da alma. Então, só que eu costumo dizer, nós estamos vendo os gregos até hoje, porque foi implantado o código alfabético, senão teria se perdido. E eu falo a mesma coisa agora. Acho que é uma passagem nesse livro, não no outro livro que eu escrevi depois dele, que é a Inteligência Artificial Inteligente. Ai, porque o Watson, lá da IBM, que responde perguntas para os médicos, né, e para a medicina, ele gasta uma energia fora do comum. Enquanto que o cérebro, compara com o cérebro individual, só gasta não sei quantas vezes, eles mensuram lá. Eu falo, só que o cérebro individual, ele só pode transmitir o que ele tem na sua cabeça para um número muito pequeno de pessoas, não é? Então, enquanto que o Watson fica a serviço de quem tem a conexão e que pode encontrar respostas. Então, é preciso que a gente leve isso em consideração. Por quê? Perdeu a memória individual, mas ganhou uma memória da espécie. Claro que tudo isso tem um preço a pagar. Nós sempre temos um preço a pagar. Cada avanço. E o preço que nós estamos pagando agora é uma dívida impagável. Não sei o que vai acontecer. Eu não tenho resposta. Eu acho que nós estamos num momento de profunda imprevisibilidade. E a importância, né, de eventos como esse, onde a gente possa dialogar, daqui a pouco eu paro de falar, perguntas e poder responder, que é o mais importante. Bom, então, o código alfabético, que eu chamo da era da escrita. Porque, nessa era, eu gosto muito desse capítulo, fiz uma pesquisa muito grande. Os outros capítulos já entram na tecnologia, etc. Mas esses foram realmente pesquisas novas que eu fiz para escrever um livro. Formas de escrita, daí o código alfabético acaba vencendo,
Por isso que muita gente pode criticar que o meu livro toma um rumo, né, de uma hegemonia no Ocidente. O Código Alfabético e a implantação do Código Alfabético, depois, que é outra revolução cognitiva dos sapiens, que é a era de Gutenberg, a era do livro. Então, quer dizer, a hegemonia do Ocidente sobre as outras culturas, ela acaba se impondo devido à cultura do livro que se implanta, não é, a partir de Gutenberg até o século XIX. Então, tem um capítulo lá, claro, muito baseado em McLuhan, porque o McLuhan tem uma profunda crítica sobre a cultura do livro. Ele era apaixonado pela televisão, imagina, estava equivocado dele, global, com a televisão? Não. Bom, eu concordo com ele até certo ponto. Então, a cultura do livro, ela dominou no Ocidente, e a ciência ocidental, a filosofia ocidental, tudo isso acabou dominando. Bom, isso eu vou desenvolver daqui para frente. Estou lançando assim uma ideia muito bacana na minha cabeça. Foi uma espécie de curso, para a gente entender agora o meio colonial. Como as outras formas de cultura ficaram ocultas pela enorme hegemonia que a ciência ocidental, a filosofia ocidental, a literatura ocidental acabou desempenhando e, inclusive, se espalhando. Se a gente pega o que é o Japão, o que é o Oriente hoje, todinho ocidentalizado. Bom, então isso é uma outra ideia. Essa ideia, para desenvolver. Bom, aí vem a grande revolução, que é a revolução industrial, século XIX. Mas eu não sou uma socióloga. O que me interessa na revolução industrial é aquilo que eu passei a chamar de máquinas inteligentes. Começam a aparecer não apenas máquinas das fábricas, para acelerar o processo de produção do capitalismo. Começam a aparecer máquinas fantásticas. Ou seja, aliás, tem um livro, vocês precisam ler, que é maravilhoso, do Adolf Björn nessa área, que se chama Máquina Fantástica. Onde essa ideia. Esse livro foi uma espécie de pequena bíblia para mim, que é maravilhoso. Eu não falo mais nada, porque assim você chega em casa, compra lá no Amazon e lê no fim de semana, aproveitando o feriado. Vale a pena, porque é uma marca, não vou falar. Bem, então, a Revolução Industrial, câmera fotográfica. Agora, com a inteligência artificial generativa, criadora de imagem, está ressuscitando discussões bárbaras que ocorreram com a invenção da fotografia. Por que ela é inteligente? Telégrafo, câmera fotográfica, tem uma inteligência embutida na própria máquina. O telégrafo é uma concepção que já está em Edgar Allan Poe, no Escaravelho de Ouro. A língua é uma questão de estatística. A língua é estatística. Senão o telégrafo não seria possível. Não sei se vocês devem ter visto, não sei como sou essa antiga. Outro dia eu peguei um táxi e falei, a senhora que é antiga, para não me ofender, e eu achei maravilhoso, agora eu falo que eu sou antiga. Então, quem já viu uma caixa, inclusive, eu visitei o Museu de Gutenberg. Quem for para a Alemanha, mais, é maravilhoso esse museu, porque no térreo você tem lá como se fosse uma oficina de Gutenberg. Quanto menos uma letra aparece, mais longe ela fica. E a divisão dela é pequenininha. Quanto mais uma letra, não é? O som aparece naquela língua, na nossa língua, não é? Em inglês, o E aparece
É estatística. Então, para a gente entender agora o GPT, não está longe daquilo que é a natureza da língua. A língua é estatística. Bom, a câmera fotográfica, o telégrafo, são máquinas inteligentes. Ou seja, a fotografia internalizou 5 séculos de pesquisa sobre a câmera escura e como funciona o olho humano. O cinema é a mesma coisa. Então, internalizou. Ela é inteligente. Vamos parar de chamar o computador de ferramenta. Ele não é uma ferramenta. Ele é altamente inteligente, porque agora é uma máquina cerebral. Estende capacidade humana de pensar. Claro, calcular, né? Mas agora o ChatGPT não é só de calcular, ele é de pensar. Então, são máquinas inteligentes. Daí vem a era da comunicação de massas. Vem a era da comunicação de massas, que é, então, estou marcando como são ciclos evolutivos, mas eles não são sequenciais apenas, eles são cumulativos. Por exemplo, eu faço a ligação, isso é muito importante, eles são cumulativos. Então, a cultura da oralidade não morreu. O que está acontecendo aqui? A cultura da oralidade. A cultura escrita também não morreu. Fala com o designer. Ele ainda desenha, né? Por exemplo, um desenvolvedor de games, um designer de games, ele desenha. Então, essa cultura também não morreu, mas ela fica em camadas tectônicas. Então, neste momento que nós estamos na última fase do neo-humano, essa camada tectônica da conversação, da fala, está aqui dominando. Então, essas camadas, eu aprendi isso com o Sérgio, que ele fala das camadas tectônicas da cultura. Bom, então, cultura de massas, fotografia, explosão do jornal, esse capítulo aí, onde eu trabalho tudo isso, e os autores que falaram de cultura de massa, e a crítica da cultura. Então, vários autores que fizeram a crítica, porque aí começa uma crítica ao capitalismo muito forte. Então, os autores que estudaram a cultura de massas fazem a crítica ligando aos avanços do capitalismo e assim por diante. Estudei um capítulo, aí ele já pôs olha, que maravilha, o mostruário. Bom, aí vem uma cultura que eu inventei, eu acho uma maravilha, ninguém gosta, só eu. Eu chamo cultura das mídias. Foi uma fala, vocês, não os jovens aqui, os jovens já nasceram na cultura digital, mas muitos de vocês conviveram com essa forma. Começaram a aparecer Então, gadgets, controle remoto. Dá para vocês imaginarem, crianças, o que era a vida sem controle remoto? Dá para imaginar? Você, a televisão lá ligada, uma briga na família, uma briga, porque um levantava e o outro mudava. Não, eu não quero esse canal. Aí vinha o outro levantava e mudava. Com o controle remoto, começa uma cultura zépica. A gente começou a aprender com o controle remoto, a pular de uma coisa para outra, como a gente faz agora, aqui no celular. Quando você entra para navegar, não é nas redes, prendeu lá com o controle remoto, clique, clique, salta de uma coisa para outra. Videolocadoras, que saudade! Era uma maravilha, ia lá, escolhia. Vocês não viram o que é isso, mas é saudade. É uma maravilha, porque você entrava lá, entrava pipoca, escolhia o filme, encontrava amigos. Era uma maravilha, perfeito. Agora é tudo
montada na pandemia, bem sem tempo, né? Então, videolocadora, videocassete, e assim por diante. Esse capítulo, eu fiz uma pesquisa enorme lá no Google. Quais foram os aparelhos que apareceram, e quem lançou os aparelhos, qual era a data, tudo. Isso é uma cultura das mídias. Ela foi uma transição da cultura de massas, onde você simplesmente recebia passivamente aquilo que vinha na televisão, vai lá, assiste o filme, apesar de que eu adoro. Quando começou essa história de a interatividade, o cinema vai acabar, vai ficar interativo. A gente estava num encontro, eu levantei e falei, por favor, me deixa em paz. Eu quero ver o filme inteiro, 1h30, eu não quero interferir, eu não quero conferir em nada, eu quero ver o que vem. Graças a Deus, eu venci. Porque ninguém está querendo fazer interatividade para escolher o fim do filme, escolhe outro, escolhe outro. Continua. Mas, claro, agora o cinema é o streaming. A gente até desacostumou com a pandemia de ir para o cinema. Bom, essa foi uma cultura. O que ela fez? Começou a preparar a nossa sensibilidade para o mundo digital. Porque o computador não faz nada se você não entrar em interatividade. Até escrevi um livrinho, acho que esse não está aí. Navegar no ciberespaço. Onde é interessante, porque quando a gente estava começando a navegar nas redes, eu, uma coisa idiota, eu me pus como, eram 3 tipos de navegadores. O navegador aventureiro, o navegador que segue pistas e o navegador previdente, que era o meu apoio técnico do CNPq. Eu, quando não sabia fazer nada, eu chamava 2 segundos ele resolvia. Eu falei, mas como você sabe? Porque ele não me dava uma explicação. Eu chamei de previdente. Bom, agora eu estou com um projeto do CNPq, porque umas comunidades indígenas estão começando a usar o celular. E a gente está com um projeto do CNPq reaplicando aquilo que eu desenvolvi 20 anos atrás. Para nós, agora a gente já navega, imagina, os jovens então, 5 anos, 4 anos, instalando o computador e mexendo no celular, qualquer pessoa da comunidade, ou até menos. Então, a gente está estudando as transformações naquelas comunidades indígenas que o celular está trazendo. Então, olha que interessante. É uma metodologia que eu desenvolvi lá, que eu estava estudando quando a gente estava começando a navegar nos espaço. Bom, conclusão. A cultura das mídias preparou o território para o mundo digital, onde a gente começou a aprender e hoje somos exímios na navegação nas redes, né? Onde a gente vai, segue uma pista, etc. Bom, só que agora nós já estamos numa segunda era da internet, que é a era dos dados, da dataficação e a inteligência artificial, o desenvolvimento das redes neurais, com as redes neurais, a inteligência artificial de sucesso, porque eu estudei muito ciência cognitiva, porque a semiótica interpretativa é uma semiótica cognitiva. Então, eu estudei muito ciências cognitivas e o desenvolvimento, inclusive, da inteligência artificial dentro das ciências cognitivas. E é de 12, pouco mais de uma década para cá, que ela fez um enorme sucesso. E nós estamos na era, precisava da inteligência artificial. Como que vai lidar com bilhões de dados? E esses dados somos nós mesmos que colocamos. E hoje, aí outros artigos sobre a maneira como nós somos monitorados pela
social que nos coloca em bolhas permanentes sobre as bolhas. Como é que a gente tem que fazer para se livrar das bolhas na mesmice? Inclusive, os sistemas de recomendação das redes são sistemas que colocam a gente sempre dentro daquilo que a gente quer e não entra na aventura do desconhecido, não é? De uma exploração do diferente. Essas são as condições atuais da comunicação. Agora eu vou falar um pouquinho só para terminar o que eu batizei a criatura de neo-humano. Eu comecei a trabalhar com a questão pós-humano já no final dos anos 90, 97, eu já tinha publicado um artigo onde eu comecei a pautar essa questão, que era o simbólico, as transformações tecnológicas que foram sendo incorporadas ao nosso corpo, né? Então, marca-passo, e os filmes sobre simbólico, transformação, e o corpo humano ficando híbrido com as tecnologias. Não apenas as tecnologias que se incorporam biologicamente, como marca-passo, de contato, etc., que isso vai aumentar cada vez mais, porque, evidentemente, daqui a pouquinho nós vamos ter robozinhos circulando pelo nosso corpo. Isso não tem nenhuma dúvida. Se o ser humano não acabar com o planeta antes disso, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa ideia do pós-humano. Aqui no Brasil, mas já nos anos 90, já havia ocorrido uma exposição maravilhosa pela Europa inteira sobre pós-humano. Daí fui me aprofundando nisso. Aí veio uma onda, eu trabalho no penúltimo capítulo, veio uma onda internacional do não humano, a descentralização do humano na biosfera. Então, a nossa Constituição como animais, nós somos animais, mas animais de tipo diferente. E nós compartilhamos, já falei isso no começo da fala, nós compartilhamos com as plantas, com os vírus. Lembra, não é, na nossa pesquisa, nem consegui publicar o artigo, porque a gente declarava que o rio pensa, e daí os geólogos ficaram horrorizados, mandavam mudar esse texto. O rio pensa, vai que pensa, porque o rio quer sobreviver. Então, essa busca de sobrevivência, todo animal, todo ser vivo, ele é portador dessa força, né, da sobrevivência. Bom, aí eu inventei essa questão do meu. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no limiar. Isso que eu falei de cair. Nós estamos no limiar. Vocês querem mais neo-humano do que você começar o processo de colaboração com uma inteligência artificial que conversa com a gente? Então, eu estou contente. Eu acho que o meu irmão está fazendo o seguinte. Tudo bem? Muito obrigada. Perguntas? Vamos lá. Oi, meu nome é Iago e eu tenho duas perguntas, principalmente. Eu vi que a senhora é semanticista, né? Então a primeira pergunta vai ser sobre linguística. Há bastante tempo atrás, eu acho que há uns 5, 6 anos, não lembro exatamente quanto tempo, foi publicado um artigo que trazia a proposta de que árvores conseguem se comunicar com outras árvores. Porque realmente, em contexto de perigo, elas trocavam alguns neurotransmissores.
alguns químicos que acabavam ajudando elas a desenvolverem estratégias biológicas para, às vezes, se defenderem de uma certa praga que estava atacando naquele momento, às vezes para se proteger de uma certa intempérie que naquele momento estava se intensificando. Mas isso acabou gerando uma revolta na comunidade linguística em geral, porque muitos linguistas acharam muito exagerada a proposta de que árvores poderiam se comunicar só porque elas trocam receptores químicos. Eu não lembro, algum linguista deu a proposta de que o que torna a linguagem humana mais linguagem do que qualquer outra linguagem biológica é o fato de que humanos conseguem expressar o que ele chamou de senseful nonsense. Eu posso dizer que essa manhã eu vi do lado do fundo um unicórnio voando. Unicórnios não existem, eles não voam e eu não vi isso. Isso não faz nenhum sentido, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que linguisticamente faz sentido. Então eles achavam que, por mais que as árvores conseguiam trocar informações, era tão rudimentar e por não ter a capacidade de expressar informação hipotética, não deveria ser chamado de linguagem. Por isso que esse mesmo linguista fez a seguinte proposta: o que as árvores comunicam quando não tem perigo por perto e nem predadores, é isso que me interessa. A senhora acha que a gente, dado esse debate, dado esse argumento, a senhora acha que a gente ainda poderia falar que existe uma certa... A senhora acha que a gente deveria usar a palavra consciência? Sabe que a senhora acha que poderia usar a palavra consciência e linguagem? Ela escreveu que essas outras coisas assim não são necessárias? Cada um salva o seu lugar da maneira que pode. Os linguistas. A linguagem humana é diferente. Consciência só o humano tem. Dois capítulos desse livro aqui. Porque isso aí que as árvores não pensam, também estão falando que o computador não pensa. O computador é vivo. É igual a... Olha, um filósofo inglês já escrevia, depois no Facebook. Que história é essa? Que a inteligência artificial é tão burra quanto uma velha máquina de escrever. Que nem é tão burra. Nem é tão burra. Pelas décadas, você escreve. Né? Então, a inteligência humana é diferenciada, profundamente complexa, atordoada, porque o ser humano tem inconsciente, a árvore não tem, nem inteligência artificial. Conclusão, a informação é dos canais. Então, isso eu conheço bem. O que acontece? São outras formas de inteligência e de comunicação e de linguagem. Você vai me falar que as formigas não se comunicam? As abelhas dançam? Como? São outras formas de linguagem. Então, não é superior a uma. Ela não é superior. Aliás, ela é mais contraditória, ambivalente e estraga por onde passa. Certo? O ser humano não é tão maravilhoso quanto a gente quer acreditar. Então, o que acontece? Mas, claro, o linguista quer salvar o lugar dele, né? Tudo bem. Eu sou científica. Linguagem verbal tem um lugar. Mas eu ouvi uma vez no Canadá, eu vi um etólogo mostrar como as formigas trabalham. É uma inteligência fora do comum, escravocrata, mas é. E elas se comunicam através do quê? Através de rumores. Ou o que a gente precisa é algum meio pelo qual a comunicação se processa. Para nós é esse. Olha aqui, isso aqui é uma tecnologia instalada no nosso corpo. Quantas pessoas têm preconceito contra computador? Não, eu já estive nos anos 2000 num encontro com 2.000 pessoas e muita gente bem importante. Junto estava lá uma política que só falou bobagem. A gente tinha 3 minutos para falar, ela tinha 10, só falou bobagem. Mas eu ouvi de um reitor de uma universidade nos anos 90. O computador desumaniza o homem ainda
ser humano. E agora, outra vez, essa pataquada, dessa conversaiada, que o GPT desumaniza o ser humano. Olha, o que é o humano do humano? Então, são características de inteligência muito diferenciadas. Para Peirce, a inteligência está até nos cristais, no mundo puramente físico, que é o meu novo projeto agora, que eu estou, assim que eu me livrar do GPT, não para de vir coisa, eu vou escrevendo, eu vou fazer um projeto semiosfera. A inteligência começa no mundo físico, certo? A lei da gravidade tem leis no mundo físico, que são formas de linguagem no mundo puramente físico. E daí vai para o mundo bio, aí vai para o eco, do eco vai para o antropo, tecno-antropo. Então, a gente tem que aprender a ver qual é a posição do humano, que não é mais centralizado. Então, tudo bem, eu compreendo os linguistas. Tudo bem. Eles defendem o que eles podem. Né? Não estou ofendendo nenhum linguista, eu acho que tem um grande apreço à minha formação, também linguística. Então, é uma maneira, a semiótica não conhece a linguagem humana, tanto quanto a linguística. Isso é correto. Ela precisa do diálogo com a linguística. Aliás, a semiótica precisa, semiótica peirciana, não a estruturalista. A peirciana precisa do diálogo com muitas outras áreas. Como é que eu vou desenvolver, por exemplo, esse contrato de biologia e estudei, mas física, eu falava para ele assim, que vai me ajudar a fazer esse capítulo aí da inteligência já no mundo físico. Isso vai em Peirce, revolucionário, explodiu. Essas revoluções, a senhora diz que essas coreografias, a questão seletiva, a questão de uma nova espécie segregada ou Não. Não. Se a gente for por aí, você cai no darwinismo social, que eu não aplico. Não aplico. Porque não tem nada de seleção natural. Seleção natural foi a seleção biológica que levou até os sapiens e foi onde Darwin chegou. Tem um outro livro dele sobre o humano, mas faltava para ele, né, um conhecimento desse sobre filosofia humana, que naquela época ainda não tinha passado por todos os desenvolvimentos que passaram. Não, nada a ver com seleção natural. Desaprovam completamente qualquer darwinismo social. O que a gente percebe é o seguinte: as tecnologias são irreversíveis. Elas vêm e ficam. Porque elas são da inteligência. Não há outro destino para o mundo, senão o crescimento da inteligência, porque a inteligência é boa vida. Isso aí, quando eu fiz uma pesquisa sobre a inteligência fora do planeta, e daí aprendi algumas coisas, a vida vai ocupando todos os espaços. E a inteligência vamos olhar lá, a gente tem no nosso celular uma imagem da vida. Lá que ela passa por outras camadas. A gente tem no celular uma imagem da crosta lunar. Então a inteligência humana tomou conta do planeta e agora ela vai no espaço.
tecnologia desapareceu. Ah, os fatos desapareceram. Não, não. Foi substituída por uma mais eficaz. Então, a inteligência artificial veio para ficar, crescer e se multiplicar. Eu declarei isso no artigo nacional no blog que eu tenho. Eu tenho blogs de grupos de pesquisa. Eles nós estamos juntos. Eu não gosto de blog, grupos de pesquisa. Há uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, um autor, não fiz essa coisa, lançou um livro chamado Tendência Digital, falando sobre a preocupação dessa evolução quando sai a coisa regular de atrofiar o nosso cognitivo. Qual que é o contraponto disso? Olha, eu acabei de mandar, eu tenho um negócio. Eu acabei de mandar uma Dora Calva, hoje eu não especialista. Ela trabalha muito bem. Pus ela no nosso programa, a gente escreveu. Foi para uma revista, mas os periódicos estão muito atrasados. Precisa correr. O nosso texto vai ser publicado daqui 6 meses. E ele está na pista agora. Nós estamos atravessando a 4ª avenida narcísica da mulher. É por isso que o chefe de GPT está provocando essa hecatombe. Olha, o ser humano vai perder tudo. Vai entrar em interação com a inteligência. Gente, nós estamos com 4,8 bilhões de criaturas no planeta. É que vai existir, vai comer, vai se locomover, vai sobreviver, se não tiver uma inteligência capaz de prolongar a inteligência de cada cérebro. E hoje virou um próprio. Cada cérebro individual precisa olha tudo, quatro. Primeiro, Hermes, Jordano Bruno, os outros, então, o ser humano se acha o centro dos universos. Perdeu quando ele achava que a Terra era o centro. Isso por meio. Uma contra-evidência tem evidência assim, ó, o sol está aqui, eu ali, eu vou achar que a Terra não volta do Sol, certo? Então, a ciência existe para desmascarar as crenças. Segundo, dar todo o processo de evolução. Terceiro, Freud. Nós somos sobreviventes, nós não somos senhores, nem na nossa própria casa. Sobredeterminados por Deus. E agora, então, o que está saindo? Ai, o ser humano está perdendo a sua inteligência. Não está perdendo nada. Precisa aprender. Nós temos que agora aprender a conviver de maneira que
que não seja destrutiva. Quando eu falo do inconsciente, que foi uma revolução na própria obra do Freud, pulsão de morte, a tendência de destruição que está dentro de cada um de nós. Isso já começa na constituição do eu. Amor e ódio na própria constituição do eu. E não apenas em relação ao outro, como em relação a si mesmo. Então, eu acho que a gente está passando por um processo necessário de aprendizagem. Em vez da gente ficar destruindo o ser humano. Gente tão importante falando tanta bobagem, Chomsky falando bobagem, Harari falando bobagem. Ai, vai destruir a espécie. Outra coisa, nós estamos enfrentando problemas agora tão sérios e ficar projetando lá para o fim da humanidade, nós temos que resolver agora. Por exemplo, estava contando, né, no caminho. Eu não vou ficar esperando leis universais que venham da Europa, da China ou da Argentina, para eu começar a desenvolver éticas do uso com os meus orientantes, com os meus alunos, éticas do uso do GPT. Adopte, você tem que criar regras ad hoc. Tem negociações, que a gente tem que combinar. Tem 3 aulas, eu dou a disciplina que ele dá lá no curso de tecnologias da inteligência. Epistemologia e tecnologia da ciência. 3 semanas nós passamos negociando regras éticas. Eu não vou falar, mas vocês não vão usar. Claro que vão usar. Certo? Quem vai fazer? Quando começou a Wikipédia, não é? A gente fala, você não entra na Wikipédia. Hoje, quem que não entra? A gente cita. Olha, os meios, por exemplo, dos grandes periódicos internacionais estão criando regras. Cita como colaborador, cita como coautor. Então, a gente tem que aprender agora. Nós estamos numa situação de aprendizagem. E não achar que vai acabar com o mundo, vamos se enxotar. Este forasteiro, tecnologia não é forasteiro, ela está em nós. Durante muito tempo eu fiquei pensando, por que as pessoas têm tanto preconceito com a tecnologia? De raciocínio que eu penso que é o medo que faz com que as pessoas trazem um pânico e não sabem, porque a gente não sabe lidar. Eu não sei lidar com meu filho, o limite entre o excesso do jogo, por exemplo, ou a pesquisa e a comunicação interrelacional, né, das pessoas. Então, acho que assusta muito, talvez por isso seja tão criticado, seja tão pesquisado. Eu concordo plenamente em relação à educação, acho que a gente tem que aprender, não vai sair. E aí a minha pergunta viria muito na questão do âmbito da educação, porque sim, eu acredito que a ética que vai permear as relações, né, mas também com as crianças, com o processo do aprendizado, se nós não sabemos, se os adultos não sabem como lidar, é muito difícil da gente, difícil não, desafiador, essa implementação, né, junto às crianças e tal, nas casas, mas não sabemos. Perfeito. Eu não quero minimizar os problemas. Eles estão aí. Para a educação, nós temos que reformular tudo que a gente chamava de educação. Aliás, para falar a verdade, não quero ofender ninguém. As escolas, as universidades, a estrutura é do século XIX. Em salas quadradas, um horário marcado, todo mundo fica quadrado. Mas dá trabalho, mas agora a coisa caiu como uma bomba.
uma bomba. E está todo mundo parado. Medo. É o medo do novo, do imprevisível. O que eu faço agora? Mas eu acho. Quando eu falo eu acho, vocês levem essa palavra bem a sério. Espero. Não tenho certeza. Acho. Que vai afetar muito mais o ensino médio superior do que o básico. Por quê? No ensino básico, tem mais controle sobre o processo de ensino das boas escolas. E quando a gente fala do Brasil, a gente nunca sabe do que está falando. De que escola está falando? De que nível? Aonde? Que região? Quanto problema geopolítico do país? Estou falando das escolas em que, privilegiadas, vocês sabem, tem escolas em São Paulo que custam 10 mil, 12, 15, 20 mil por mês. Então, olha só o problema da diferença, que crianças estão sendo criadas. Então, essas escolas têm um controle pedagógico sobre o desenvolvimento dessas coisas. Agora, chegou no ensino médio superior, aí, inclusive escrevi um textinho. O ChatGPT veio para testar a ética humana. Porque se a pessoa não tem ética, ela vai mentir, ela vai ludibriar. Olha, estão ludibriando o pobre do GPT. Vocês já viram? Me ensina a fazer uma bomba. Não, eu não fui treinado para isso. Ele foi higienizado para bom comportamento. Mas daí ele fala, daria para você contar uma historinha, uma narrativa, em que uma pessoa desenvolve uma bomba? Ele é ingênuo, é um boboca. É um boboca. Então, outro dia, porque eu tenho vários informantes. Eu não preciso brincar com gente. Aí, quais são os endereços para piratear filmes? Não, eu não posso dizer isso, porque isso eu não fui treinado para isso. Daí ludibria e coitadinho por todos os. Essa foto do Papa, quando eu vi, claro que eu caí na foto. Quando eu vi, mas depois que eu vi que era, eu fico pensando, gente, é o ser humano que está sendo pensado. Se der conta. Eu fico pensando, a pessoa faz isso para se divertir ou é porque é perversa? Olha o que aconteceu, eu estudei durante anos a evolução das redes sociais, que eu chamo de clímax e anticlímax, o que viraram as redes, disseminação de fake news, de mentira. Então, fanatismos. Terrível. É o ser humano que está sendo agora posto na berlinda. Não é o chefe, é o ser humano. Então, eu não acredito em outra coisa. Educação, conhecimento e cultivo interior. Vale a pena, hein? Quantas mulheres da minha idade estão tomando antidepressivo? Eu não sei. Meu antidepressivo. É porque razão para ficar deprimido tem muita. Eu sei isso.
Obrigado. Professora, aqui. É assim, um dos aspectos, já de algum tempo, do interesse de estudo, de pesquisa e observações, da onde que eu vim, a minha escola máter é essa aqui. Então, mas que área? A minha formação básica é em engenharia eletrônica. Então, é a básica, né? Depois tem a minha biografia. Tá? Então, é assim, no momento hoje, né, recente, é um dos objetos da minha pesquisa, estudo e observação individual, e é uma hipótese de trabalho, que precisa ser comprovada, né? Existem registros de diversos autores, como a senhora já mencionou o próprio Freud, mas assim, a mente humana, na minha hipótese de trabalho, não se reduz, não é restrita ao órgão, né, físico-fisiológico do cérebro, né? Então, existe muito mais, né? E interessante agora ver essa integração, né? Como a senhora está trazendo bem, pelo menos está chegando no nível da minha compreensão, entre aquilo que eu entendo, na minha hipótese de pesquisa e trabalho, mente humana que não está restrita ao cérebro humano, com essa mente não humana, e essa interação e integração. Então, a partir de toda essa bagagem que vai lá pequena, vamos ver. Por enquanto, no nível que nós estamos da neurociência, o funcionamento do cérebro, ele pode ser até escaneado, mas a mente humana continua um mistério. É um mistério. Aliás, saiu uma matéria da Folha, nesse fim de semana, de um neurocientista de uma universidade, acho que da ABC, muito bom, porque a inteligência artificial sendo aplicada à neurociência, né, rastreando, porque hoje já se sabe que está sendo acionado. Né? Mas isso é físico, isso é fisiológico. E ele termina dizendo: bom, a inteligência artificial rastreia, mas a subjetividade não está. Eu tenho um capítulo inteiro desse livro aqui, qual? Não, é esse aqui. Sobre consciência. 2 capítulos sobre consciência, 2 capítulos sobre inteligência. Claro que eu não passei pelos as categorias. O Lago Sem Fundo é maravilhoso. Consciência de coisas, inteligência outra. Embora no ser humano, por exemplo, a pergunta que o rapaz me fez. Sim, tem inteligência no rio, tem inteligência na formiga, tem inteligência na floresta, mas não tem consciência. A consciência é o segredo de vida de cada um de nós. Diz o Deus, sua vida inteira está consciente em cada momento que você existe. Seu passado, suas lembranças, é o lago sem fundo, que entra e volta. Isso é consciência. A inteligência é linguagem. É alguma forma de comunicação. Por isso que a floresta pensa e tem inteligência. Por isso que a formiga tem uma inteligência precária para trabalhar. Mas tem um processo de comunicação lá. O ordenamento. Então, mas consciência é o segredo de cada um de nós. E nós não dominamos, porque é uma lembrança que vem, é uma função. Depois falei lá no Sem Fundo, as ideias e as memórias estão em diversas profundidades.
dependendo da chuva de perséculos que nós recebemos a cada momento, a chuva. Às vezes vem uma tempestade, né? Quando você recebe uma notícia triste, e às vezes, inclusive, é trauma, como diz o Freud, que ele passou. Bom, enfim, mas aquilo volta, vai, tem um momento. O que nós chamamos de ego é o navio, é o barquinho navegando nessas águas. Então ele é muito pequeno, né? Está tudo fora do nosso alcance. Isso é consciência. Agora, que bagunça que essa gente está fazendo? Gente que está trabalhando com inteligência artificial, filósofos da inteligência artificial, misturando tudo. Inteligência, mente, pensamento, consciência. Vira uma mistureba, e daí você não sai dela. Separar um pouco, graças a Deus. Só uma percepção. Está sempre na base do pensamento. Porque pensamento dele, infelizmente, você pensamento, ele lê melhor, ele guarda mais as coisas do que ele fica na cabeça do seu. E se as minhas ideias chegarem a um ponto que vai ser muito difícil que alguém chegue às mesmas ideias, ele antecipou o que está acontecendo. Só essa noção de que a inteligência não é apenas humana, mas a consciência é só humana. E a neurociência, eu acho que vai avançar muito. Mas o conteúdo da nossa consciência não é uma questão de sinapse. É uma história de vida. Olá, Muricel. Eu gostaria de referir uma forma de entender essas questões. Bom, primeiro, nós somos homos tecnológicos, né? Então isso constitui integralmente quem somos. E eu concordo que a gente teve o desenvolvimento do Sapiens, mas eu não entendo que parou, eu entendo que se transformou. Em vez de você transformar o corpo, você criou potencialidades para o corpo. Então você continua se transformando, nós continuamos nos transformando, mas agregando estruturas externas. Então, para as pernas tem carro, para querer voar tem avião, para pensar mais você tem computador, e o computador ele foi potencializando e dando velocidade à nossa própria capacidade de pensar. Entendo que agora existe uma inteligência coletiva que reúne tudo que é pensado e que essa nova estrutura, ela articula esse pensamento e que a gente pode dialogar com isso, negociar com isso, utilizar, lançar mão disso, mas que é a própria inteligência humana, é a própria informação e conhecimento humano. Ela só potencializa mais ainda aquilo que a gente tem para desenvolver. E cada etapa dessas realmente perturba, né? Os primeiros carros, o pessoal, nossa, que horror, carro, né? Quero acabar. O avião, mesma coisa. Cada transformação, ela tem uma ruptura do anterior e, na verdade, quando apareceu o digital e tal, não, agora a TV vai sumir, o rádio vai sumir, nada some, é incorporado e melhorado. A máquina de escrever, a gente continua digitando. Então, assim, na verdade, as coisas são incorporadas, elas vão se potencializando e nós vamos potencializando numa evolução efetiva, só que é externa ao corpo, e que também é uma evolução, né? Então, eu creio que a educação, tanto universidades, quanto todas as áreas, quanto a própria sociedade, ela precisa ter ciência dessa evolução, dessa estrutura antropológica de evolução que a gente tem, e dessa estrutura neural que implementa, que impulsiona essa estrutura para saber lidar com ela, para saber entender esse fluxo de transformação que não vai parar. Isso é razoável? Perfeito, acho que você fez uma síntese daquilo que eu tentei transmitir.
que eu vejo muito importante na educação, nós temos que prestar atenção em 2 pontos. O que os jovens estão fazendo. E o segundo, o que os artistas... Eu vou interromper só uma coisa, é que nós 2 somos jovens eternos, né? O que os jovens estão fazendo, o que eles estão pensando, como é que eles estão agindo. Isso é importantíssimo, porque eles são os donos do futuro. E o que os artistas estão fazendo. Porque os artistas, eles são uma espécie de adivinhos. Lacan diz, eles sabem sem saber que sabem. Tanto é que eles criam paisagens que a gente às vezes encontra dificuldade para compreender. Mas eles cifram a realidade. Porque parece que enxergam mais. Meu trabalho não é muito ligado com essa observação de artistas ousados, bons conservadores, que também são bons. Porque o simples fato de ser artista já é um desprendimento, mas os mais ousados fazem coisas inacreditáveis. Olha, eu contei com vocês. Esse músico maravilhoso, pela simpatização, ele ganhou 11 milhões de euros para desenvolver um projeto de pesquisa de música e inteligência artificial. A área de música é aquela que vai agora com a IA generativa mais desenvolvida. Porque a música é uma questão de matemática. Ela está muito ligada. Muito obrigado.